Bem-vindos ao TV Terror, o lugar onde seus piores pesadelos ganham vida. Prepare-se para mergulhar em histórias de arrepiar, cheias de suspense e mistério. Aqui, cada relato é feito para despertar seus medos mais profundos e te deixar pensando duas vezes antes de apagar as luzes. Se você gosta de sentir aquele frio na espinha, você está no lugar certo. Inscreva-se e não perca nenhuma história aterrorizante que está por vir. O elevador sem fim. Lucas sempre sonhou em trabalhar no coração da cidade, em um arranha-céu imponente com janelas que refletiam o céu. Finalmente, conseguiu uma vaga como analista em uma grande empresa de tecnologia. O prédio era gigante, com 50 andares, e o escritório de Lucas ficava no 42º. Na primeira semana, ele se maravilhava com a vista e a vida agitada do centro da cidade. Um dia, após uma reunião de tarde, Lucas ficou até tarde no trabalho. O escritório estava quase vazio e ele era um dos últimos a sair. Ao entrar no elevador, ele notou algo estranho. O andar 42 estava apagado no painel, como se não existisse. Sem pensar muito, apertou o botão para o térreo. O elevador começou a descer normalmente, mas após alguns segundos, ele sentiu uma leve parada e um forte tremor. As luzes piscaram e o elevador parou. Lucas, com o coração acelerado, apertou os botões, mas nada funcionava. Ligou para o número de emergência no interfone, mas tudo que ouviu foi um chiado e uma voz distorcida sussurrando algo incompreensível. Em pânico, ele tentou forçar a porta, mas era inútil. De repente, o elevador começou a se mover, mas para cima. Conforme o elevador subia, Lucas sentia o desconforto crescendo. O painel indicava que ele já havia passado do 50º andar, o mais alto do prédio. Os números continuavam a aumentar: 51, 52, 60, 70. Cada vez mais rápido. Ele tentou parar o elevador apertando todos os botões, mas nada acontecia. O chiado no interfone voltou, e dessa vez, a voz dizia algo claro: você não deveria ter entrado. As paredes do elevador começaram a tremer, e ele sentiu-a ficar pesado e opressivo. Uma sensação de claustrofobia tomou conta dele, e ele se viu cercado por uma escuridão crescente que parecia vir das frestas da porta. O elevador parou abruptamente no andar 100. Um número que não existia. Com medo, ele hesitou antes de abrir as portas. Ao abri-las, Lucas se deparou com um corredor estreito e escuro. A iluminação era fraca e ele podia ouvir um som distante, como se algo ou alguém estivesse rastejando nas sombras. Não havia outra opção, então ele saiu do elevador e começou a caminhar. A cada passo, os sons ficavam mais altos e ele começou a sentir uma presença, algo a observando. Lucas percebeu que o corredor parecia nunca acabar. Ele caminhava há minutos, talvez horas, mas não havia portas, escadas ou saídas visíveis. A única coisa constante era a sensação de ser seguido. Tentando manter a calma, ele acelerou o passo, mas logo começou a correr quando ouviu um som alto, como uma batida seca vindo de trás. No final do corredor, ele finalmente viu uma porta. Sem hesitar, ele correu até ela e a abriu com toda a força. Ao entrar, foi surpreendido por uma sala iluminada apenas por velas. No centro, havia uma cadeira de rodas antiga, e nela, sentado de costas, estava um homem de aparência frágil. O homem virou a cabeça lentamente para Lucas, revelando um rosto desfigurado, coberto de cicatrizes e cortes. Seus olhos eram vazios e sua boca parecia selada por fios. O que é isso? Lucas sussurrou, com muito medo. O homem na cadeira sussurrou com dificuldade: você tomou o caminho errado. Agora é tarde demais. Antes que pudesse reagir, as luzes se apagaram e Lucas sentiu algo agarrar seus braços com força.
Ele foi puxado de volta para o elevador, que agora estava cheio de sombras que se moviam como seres vivos. As portas se fecharam com um estrondo e o elevador começou a descer rápido demais, como se estivesse caindo em queda livre. Lucas gritava, mas o som era abafado pela escuridão sufocante. Quando o elevador atingiu o térreo, as portas se abriram bruscamente. Lucas, ainda atordoado e sem saber como, foi lançado para fora, caindo no saguão do prédio. O ambiente parecia normal, mas algo estava estranho. Ele olhou para trás, para o elevador, e viu que as luzes dentro dele começaram a piscar violentamente. As sombras que o perseguiam se aglomeraram na entrada, mas não conseguiam atravessar as portas. Sem hesitar, Lucas levantou-se e correu em direção à saída. Ele não se importou em olhar para trás novamente, temendo que, se o fizesse, as sombras o pegariam. Ao passar pelas portas giratórias do prédio, sentiu um ar frio e úmido no rosto. Lá fora, a cidade parecia quieta, mas tudo parecia real de novo. O céu estava escuro, mas a sensação de opressão havia desaparecido. Ele continuou correndo até estar a alguns quarteirões de distância do prédio. Ao olhar para trás, o arranha-céu estava exatamente como antes, imponente e aparentemente inofensivo. No entanto, Lucas sabia que o que havia acontecido dentro dele era real. Tremendo e suado, ele jurou nunca mais voltar àquele lugar. No dia seguinte, pediu demissão, decidido a esquecer o que havia experimentado. Mas, de vez em quando, ao passar por outros prédios altos, Lucas ouvia o leve som de um elevador abrindo, como um chamado sinistro, um convite que ele jamais aceitaria novamente. Obrigado por acompanhar mais uma história assustadora no TV Terror. Espero que tenham sentido o frio na espinha e mergulhado no medo. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar, e se prepare, porque no próximo episódio o terror vai te surpreender ainda mais.